Que a paz e a fé nos envolvam nesse momento de reflexão para que possamos ter a compreensão das leis espirituais que regem a nossa vida, nos orientando para um caminho de luz e de crescimento espiritual, baseado na doutrina espírita que nos mostra que vivemos mergulhados num oceano de energias decorrentes de pensamentos, sentimentos e emoções que interferem em nossa vida. Nós também emanamos e refletimos energias que influenciam os seres que nos rodeiam. Essas interferências podem aumentar o tamanho das emoções sentidas por cada um de nós. Essas emoções, por sua vez, desagam em sentimentos que construímos e que podemos educar. Assim, quando sentimos raiva, medo, indignação, que são emoções naturais de preservação da vida, devemos pensar que sentimentos construímos a partir dessas emoções. A revolta insensata que nos desorienta nossa razão e raciocínio, o sentimento de vingança a partir da ofensa. O Evangelho do Mestre Jesus nos ensina a ser mansos e pacíficos, perceber os acontecimentos que nos aborrecem ou magoam com serenidade, proporcionada pelo entendimento que todos erramos e que cada um é responsável pela sua vida espiritual, pelo seu futuro, de paz e equilíbrio, ou de desassossego e perturbação. Somos responsáveis pelos nossos pensamentos e atos tão somente, e os outros são responsáveis pelos seus. Por isso, devemos nos afastar das emoções perturbadoras e dos falsos valores, cultivando em todos os momentos a cultura da paz e do perdão. O capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título Amai os vossos inimigos, e os itens 5 e 6 se dedicam aos inimigos desencarnados, iniciando com uma citação do apóstolo Mateus. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de nosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. O ensinamento do perdão das ofensas possibilita serenidade sem perturbações criadas por nós mesmos. A formação de sentimentos nobres se edifica com nosso esforço e consciência a cada dia vivido. Esses sentimentos nobres são construídos pela superação do nosso orgulho e vaidade, uma busca de autoconhecimento, vencendo animosidades que podem ser evitadas, tendo compreensão de que o outro pode ter razão, ou que ele ainda erra, devido à sua falta de entendimento do Evangelho e das leis divinas. A sabedoria de vida, baseada na paz e no respeito entre todos os seres, decorre do fato de que todos estamos regidos pela lei divina e não cabe a nós, individualmente, nos incumbir de uma falsa justiça através de atos de vingança ou desforra. É necessário autoconhecimento procurando os sentimentos mais íntimos, às vezes escondidos de nós próprios,
buscando ver esses móveis ou causas que impulsionam a nossa ação, que podem nos levar inconscientemente para reações automáticas ou impensadas. Ser manso e pacífico se baseia no entendimento que cada um de nós é responsável pelos seus atos e que olhemos os frutos derivados de nossas ações. Se quisermos viver em harmonia e paz, devemos realizar isso em todos os nossos atos e pensamentos, porque sabemos que a maldade não é o estado permanente do homem, e sim decorrência de uma imperfeição momentânea. Da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom através do aprendizado feito em muitas reencarnações. Pode-se ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Pois se não existissem homens maus na Terra, não haveriam espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. O Espiritismo vem provar que esses espíritos maus nada mais são que a alma de homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais e que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos nossos maus sentimentos e pela caridade moral que induz ao seu esclarecimento e reequilíbrio. Muito mais que palavras de esclarecimento, contribuímos com luz na vida dos espíritos perturbados com a nossa vibração amorosa e compreensiva, pelo nosso exemplo e testemunho. A máxima, amai vossos inimigos, se estende além da vida presente e integra-se na grande lei de solidariedade e da fraternidade universais. Nesse momento, dirigimos nossa prece ao Mestre Jesus. Mestre, que nesse momento possam os nossos espíritos ter a compreensão dos teus ensinamentos, para que eles nos auxiliem a ser compreensíveis e tolerantes. Queremos que a nossa vaidade e orgulho possam ser menores que a oportunidade de calar para manter a paz, e menores que o movimento nosso em direção ao outro, realizando o bem que já podemos fazer. Que possamos perceber as pessoas que nos rodeiam e conosco compartilham a vida de algum modo, como espíritos imperfeitos, mas em evolução, assim como nós próprios, para termos palavras encorajadoras, cautelosas e fraternas. Com as luzes que o Evangelho e a doutrina espírita nos trazem, pedimos, Mestre, o reforço moral para perseverar nos nossos bons propósitos, a coragem para enfrentar as dificuldades de superação das nossas próprias imperfeições. Pedimos a bênção da paz para o nosso trabalho e nossa família.
e sua presença luminosa na nossa casa, para que ela seja acolhedora, protetora. Mestre, agradecemos o ensinamento que nos destes, para que possamos guardar a sua sabedoria e sua paz.